Quando tava rolando o final da Copa no ano passado, durante o jogo da França com a Argentina, o Otávio tava me falando sobre como essa Copa provavelmente afirmaria ainda mais a narrativa que a mídia internacional vem construindo, desde antes do título, do Messi como o maior jogador de todos os tempos. Tipo, essa lista aqui colocou o Pelé em quarto, tá ligado? E nada contra o Messi, lógico, o cara tá no topo faz muito tempo, 7 bolas de ouro e tal, ganhou tudo que podia, mas eu acho engraçada essa última conquista aos 35 anos, ainda mais de um título que sempre foi uma das grandes dúvidas da carreira do Messi, ganhar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Eu acho engraçado isso pesar de forma tão definitiva na balança quando o comparativo é o Pelé, que retroativamente tem as mesmas 7 bolas de ouro e com 17 anos ganha sua primeira Copa, 4 anos depois participa da segunda, 8 anos depois ganha a terceira, protagonizando vários dos momentos importantes delas. Eu não vou me estender nessa discussão, mas é impossível não pensar no quanto essa tendência da mídia de dar toda uma importância maior para essa fase de dominância do futebol europeu e uma ideia de que o futebol jogado na época do Pelé era mais primitivo, sei lá, influencia nesse tipo de olhar sobre a importância dos jogadores. Óbvio que toda a ciência e técnica do futebol evoluiu muito nesses 50 anos, mas ao mesmo tempo os gramados eram muito piores, as chuteiras eram piores, a bola era mais pesada, não tinha cartão na porra do jogo. Por um outro ponto de vista, o futebol era muito mais difícil nessas décadas lá atrás. E eu não sei se vocês chegaram a pelo menos assistir as finais dessas Copas que o Pelé jogou, não sei que imagem vocês têm dessa época, mas talvez vocês se assustem com a qualidade do futebol que os caras jogavam. Sabe aquele meme do Pelé fez primeiro? É incrível assistir isso aqui e, na verdade, descobrir que o futebol ganhava forma nessa época. Não é uma brincadeira de criança perto do futebol que se joga hoje, como o pessoal faz parecer quando fala sobre às vezes. O Brasil sempre teve um monte de craque no time, claro, mas sobre o Pelé especificamente, ele era elegante, mais imprevisível, plástico, mas muito físico também. É lance do futebol como maneira de se colocar no mundo mesmo, e por isso é tão bonito de se assistir. E se vocês forem procurar esses jogos, procurem também porque o Brasil não ganhou a Copa de 66, onde foi desclassificado na primeira fase. Procurem os vídeos mostrando o quanto o Pelé apanhou nesses jogos, os caras entraram decididos a não deixar ele jogar. Pensar que ele voltaria 4 anos depois, na Copa de 1970, aí sim já tinha cartão, e ganharia outra Copa do Mundo já com quase 30 anos e depois de todas as lesões é surreal. Mas como esse não é um canal de futebol e sim de cultura no geral, eu acho até que pra maioria das pessoas que acompanham futebol, tudo isso que eu falei é bem senso comum, não tô querendo entrar em nenhuma grande discussão aqui, inclusive deixa aí nos comentários o que vocês achavam incrível no Pelé, vamos transformar os comentários desse vídeo num grande espaço de rememoração do rei. Mas o que eu quero resgatar aqui hoje é um filme de 1962, pouco falado sobre ele, produzido depois da Copa que o Brasil ganha naquele ano, durante uma fase de incertezas entre as lesões que ele sofre e antes da derrota em 66. Diferente da memória que muita gente tem do Pelé no cinema, esse é um filme singelo, dirigido pelo argentino que teve uma vasta produção aqui no Brasil, o Carlos Hugo Christensen, e com roteiro do Benedito Rui Barbosa. Quer dizer, é um filme singelo quando não começa a ficar um tanto esquisito. O filme acompanha o Pelé com 6, 10 e 15 anos, intercalando essas passagens da juventude com ele no presente, interpretado pelo próprio Pelé, onde comenta elas. Aqui a coisa já começa a ficar interessante porque o filme trabalha muito nesse exercício de imaginação, a noção de que essa é uma história sendo contada, observada, o que inclui tratar com toda uma liberdade as imagens do rei. O interessante é perceber esse olhar diferente do que a gente tem agora sobre o Pelé, 50 anos depois. Não é exagero dizer que esse filme flerta de maneira muito chegada com o horror, e a ideia do vídeo é entender de onde vem essa ansiedade. Um bom exemplo de como o filme enquadra o Pelé de maneira mais ambígua acontece em uma cena dele ainda criança. Tem uma hora que os mandinhos estão arrumando a área para bater o pênalti, e aí tem esse plano dele correndo para chutar a bola que congela no rosto dele. E é o Rei Pelé, a gente imagina que seria, sei lá, ele mostrando o talento desde criança, metendo um golaço, mas corta e ele tá chorando, dizendo que foi o primeiro pênalti que perdeu, assim como o pai tinha falado antes no filme. O pai dele, inclusive, aparece aqui como essa figura de um jogador de futebol que nunca chegou lá, tinha água no joelho e nunca conseguiu se estabelecer em um grande time. Além do pai dele, o Pelé encontra 2 vezes no filme esse jogador, o Pitota, que também quebrou o osso da perna numa chegada do zagueiro e foi completamente abandonado pelo clube. Jogador que quebra a perna não tem ninguém. Por isso eu digo, o clube não tem entranhas. O clube te larga na primeira esquina. Essa incerteza a respeito da própria carreira e da sua condição física, tem algumas cenas bem fortes do Pelé sendo tratado, ele parado no meio do campo vazio, aquele tempo que parece congelar enquanto a lesão não passa. Essa vai ser uma das tônicas do filme desde o nascimento dele, que é gravado sem ignorar a dor que envolve o parto, e a primeira coisa que a mãe dele pergunta quando o filho nasce é... Perfeito. Perfeitinho. Se o Pelé, que a gente imagina tão forte, se expressa tanto através do corpo, volta pro corpo nossa imaginação sobre ele. Como seria esse Pelé?
Nesse filme, desde criança, ele convive muito perto com a ideia da fragilidade da vida humana, como na sequência do garotinho que morre soterrado em uma caverna onde as crianças escondiam os amendoins que roubavam para vender e comprar camiseta e calção para jogar bola. Essas são cenas muito pesadas, aliás, tanto as crianças tentando cavar na areia desmoronada, quanto elas passando no velório do menor que tinha morrido, são imagens de culpa e incerteza que o filme preenche com essas figuras de santos, o Pelé prometendo que nunca mais vai jogar futebol depois do que aconteceu, mas o filme não paralisa nessa imagem de penitência, já corta pra ele jogando bola. Óbvio, não é nenhuma surpresa pra nós e o filme não tenta transformar o Pelé em uma figura martirizada. Suas reações são sempre muito imprevisíveis, a janela batendo com a tempestade lá fora e a gente não sabe se ele sente algum medo daquilo, porque a cena no filme dá um frio na espinha, ou se ele só tá esperando o pai dormir pra fazer alguma arte. Ele sai correndo da cama e a gente ainda não sabe pra onde ele tá indo, sabe essa coisa de, sei lá, será que ele vai pegar uma bola? Ou qual será o grande momento da infância do Pelé que a gente vai presenciar aqui? E na real ele só tá correndo pra cama dos pais com medo da chuva. Isso vai ganhando camadas quando ele vai ficando mais velho. A dúvida, por exemplo, surge quando tentam comprar o Pelé. A família dele precisava de grana e oferecem pra ele não fazer gol no jogo do dia seguinte. Toda a cena é sinistra e ele responde esses caras como quem tá respondendo uma coletiva de imprensa, só que ele de fato não consegue fazer gol no dia seguinte e a gente assiste esse jogo o tempo inteiro. Será que ele é capaz de se vender? Será que essa inquietação é tão grande ao ponto dele não tá conseguindo fazer gol? É uma viagem alucinante na cabeça do Pelé, que inclusive tenta recusar o dinheiro depois, dizendo que não entregou jogo nenhum, e a cena dele segurando a nota na mão, a tensão de estar quase arrebentando ela, é esse tipo de imagem paranoica que o filme produz. Nos faz imaginar esses sofrimentos que o Pelé pode ter passado e não chegaram na gente, questões da subjetividade do Pelé, da raça, de crescer e de ser um jogador de futebol. E eu tô falando tanto de imaginação nesse vídeo porque o próprio Pelé às vezes comenta com certa distância essas memórias, dessas contradições que o filme localiza seu registro nesse misto de documentário e ficção, entre a celebração e a materialidade dessas relações. Porque o Pelé mesmo nunca parece se deslumbrar com o prestígio que o futebol traz. Comentam que ele fez 4 gols no último jogo e ele só responde como quem não quer nada. 3. Perguntam pra ele como se sente com tanta glória, Pelé, e a resposta é... Cansado. O filme tá muito mais interessado em pensar suas relações e do mundo, com a família, as maneiras traiçoeiras com que os clubes lidam com seus jogadores, como esse mito vai sendo criado pela imprensa, e mesmo que o próprio diga só ter sofrido racismo uma única vez, por exemplo, só uma única vez, o filme não instrumentaliza o personagem, não faz ele ser só sobre isso, mas coloca essa memória pra jogo, estende o que ele sente sobre essa única lembrança, essa parte da subjetividade do rei, para vários outros momentos do filme. O Pelé diz que só depois entenderia a razão daquele medo, mas são nessas angústias que o filme está interessado. A maneira com que o filme enquadra ele nesse sentido é muito rica porque, sobre toda aquela ilusão da fama e da publicidade, ele não parece sentir nada de especial. Seus medos são palpáveis, seu corpo, sua integridade. Por isso eu falei daquele lance das faltas no começo do vídeo. No filme nem a rua parece exatamente segura para ele. À medida que o filme vai passando, ele também vai ficando cada vez mais paranoico, e aí vai ter essa cena surreal de um pesadelo do Pelé, onde o terror da lesão parece o perseguir, não importa para onde ele corra. Aquele jogador, o Pitota, surge como esse reflexo invertido do craque, tudo que ele poderia ter sido, ou não ter sido na verdade. Seu medo é de desaparecer. Tem muito cinema no simples ato de filmar as pernas do Pelé caminhando durante o período da lesão. A gente sabe para que sucesso que ele, Pelé, caminhava depois disso, mas... ele mesmo sabia disso? Mas apesar do clima melancólico e assombrado, eu ainda não descarto esse como um filme singelo. Os diálogos escritos pelo Nelson Rodrigues são muito divertidos. Jogador de futebol morre de fome. Depende. Esse moleque talvez saia igual a mim. Quem sabe? Deus me livre. E nessa espontaneidade com que enquadra o Pelé, vão ter algumas cenas lindas como essa em que ele vê o mar pela primeira vez. Ele sai correndo do carro sem dar nenhuma satisfação e a cena é só isso, o Pelé correndo em direção ao mar. No final, o filme se redime, terminando com a vitória do Santos no Mundial de Clubes daquele ano, mas eles não tinham como saber que o Brasil perderia a Copa de 66 logo na primeira fase, e o incrível é que o filme se assuma como farsa, revele como tudo aquilo não passava de uma grande encenação, exatamente quando o Pelé afirma na entrevista depois da vitória no Mundial de Clubes que seria tricampeão na Copa do Mundo na Inglaterra em 66, o que na verdade só aconteceria 4 anos depois, em 70, mas é o tipo de dúvida que surge, parece que só para afirmar ainda mais sua majestade. O filme volta pro começo, mas agora com a noção de que estão transformando esse material de origem, assumem interferir naquela memória. Como é de noite, vamos pôr uma estrela bem em cima de sua casa. Uma estrela que não estava lá.
indo num caminho completamente diferente de tentar cristalizar uma imagem inalcançável do Pelé, ora como ídolo despolitizado, ora até como algum tipo de figura política progressista, com esse monte de foto que o pessoal compartilha dele com a camiseta das Diretas Já. A Juliana Guerra, por exemplo, fez uma crítica bem pertinente sobre isso. Aqui ele é eternizado em movimento, vivo e imprevisível. Se o Pelé é essa figura tão indissociável da identidade do brasileiro, o filme devolve esse personagem à ficção, com todas as possibilidades que isso permite. Se a grandiosidade do Pelé aparece com a bola no pé, o filme nos faz pensar no sujeito por trás dessa performance. Dessas imagens aqui, tu pode sentir qualquer coisa. Pode sentir toda a dúvida, mas também toda a convicção do Rei Pelé. Meu nome é Henrique, como eu falei lá no começo, esse aqui não é um canal sobre futebol, mas se tu gostou desse vídeo aqui, que obviamente não precisa ser um especialista em futebol pra gostar, tu também não precisa ser um especialista em nenhum dos outros assuntos que a gente fala sobre aqui no canal pra curtir. Vou deixar o último vídeo que eu fiz sobre o Pica-Pau aí na tela, são todos nessa pegada. Se inscreve aí pra não perder nenhum, curte e principalmente bora compartilhar esse vídeo pra mais gente conhecer. O filme eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra quem quiser assistir. E quem quiser agradecer com um trocadinho, vai estar o link da nossa campanha de financiamento também, que é o que literalmente sustenta o canal. Qualquer valor ajuda muito. Até o próximo vídeo.